Graças a Deus, amados, estamos aqui para estudarmos mais um texto da Palavra do Senhor. E esse texto que nós estaremos estudando hoje, ele trata de uma situação muito importante. É um texto que ele é a interface, na verdade, da entrada de Jesus em Jerusalém. É um período um pouco antes, né, já no final do ministério de Jesus. E aí ele começa a retratar algo importante, algo que Jesus fez logo no final do seu ministério, que foi algo que foi muito impactante. Algo que impactou aquele momento ali, e impactou Jerusalém, a cidade de Jerusalém, porque foi algo que as pessoas realmente não esperavam que fosse acontecer, né? Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, ele mostrou isso no seu ministério, mas aqui as pessoas ficaram perplexas realmente com o que Jesus fez, que é exatamente a ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler apenas o versículo, o capítulo é bem grande, ele trata do versículo do capítulo 11, basicamente todinho, né? Então, o capítulo 11 são 57 versículos, eu vou ler o versículo só e vou estar discorrendo exatamente o texto, porque o texto é muito longo, não vou ler esse texto tão longo, mas é importante que mantenha a sua Bíblia aberta, que vou estar discorrendo o texto bíblico nesse momento. Vamos ler apenas um versículo, versículo 39 diz assim: Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então essa foi a intromissão ali de Marta naquele momento, porque ela mesma ficou perplexa com o que Jesus havia falado. Sendo irmã, né, de Lázaro, ela falou assim, Senhor, como assim? Né? Vai tirar a pedra como? Já tem 4 dias que ele está morto, né? Deve cheirar mal, uma coisa, algo que realmente para ela naquele momento foi muita surpresa. Foi para Marta naquele momento e foi para todos. Então nós vamos discorrer o texto. O capítulo 11 inicia Jesus estando não ali em Betânia, né? A cidade de Betânia, chamada de cidade de Maria também, e aí com discípulos, e já estava mais ou menos 4 dias antes do fato, né? Jesus estava com discípulos e 2 dias faltando para a situação, Jesus fala com os discípulos assim, eu preciso ir lá ver Lázaro porque ele dorme, né? Aí o discípulo fala, tudo bem, Senhor, ele está dormindo, deixa dormir, não tem problema, né? Aí Jesus relatou para eles que na verdade o dormir que ele estava falando, dizendo que Lázaro havia morrido, né? E aí naquele momento os discípulos ficaram um pouco receosos, porque Jesus indo para a Judéia, né, indo para Jerusalém, né, para as imediações de Jerusalém ali, e naquele momento de ministério de Cristo, né, como havia falado no início, era o momento final, e já havia muito embate de Jesus com a religiosidade dentro de Jerusalém, e aí os discípulos ficaram um pouco receosos, né, mas como assim, nós vamos lá, eles vão ser apedrejados, vão ser presos, e Jesus falou, não, nós vamos, né? E Jesus falou que a ideia do andar de dia, né, que tipo assim, não vou me esconder, né, diante dessa situação, né? E aí Tomé fala que vamos juntos, né, para ser apedrejados. E aí foram, né, chegando lá na aldeia, né? Chegando lá e quando naquele primeiro momento, né, versículo 32, né, fala o seguinte: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido. E aí Jesus vendo Maria naquele momento chorar, né, o texto aqui continua dizendo que Jesus se comoveu. E aí nós temos o versículo 35, Jesus ele chora naquele momento, né? Jesus, havia um amor muito grande de Jesus para com Marta, com Maria e com Lázaro. Havia um amor de Jesus para com os 3, né? Então, naquele momento Jesus ele se condoeu, né? E aí o texto no versículo 37 fala que alguns judeus ali, né, ligados ao farisaísmo, eles objetaram, né? Eles objetaram no sentido, não podia ele que abriu os olhos dos cegos fazer com que ele não morresse, quer dizer, então eles começaram a exatamente criticar Jesus naquele momento. Aí entra o versículo 39 que nós lemos, tirai a pedra, que Marta ficou um pouco perplexa, como assim tirar a pedra, né? E aí, amados, é interessante que as pessoas, naquele momento ali, Jesus fala no versículo 40 que se crer, você vai ver a glória de Deus, né? Que vai ver a manifestação do poder de Deus. Naquele momento Jesus fala isso com eles.
E aí no versículo 41, aqueles homens tiraram a pedra. Né? Eles tiraram a pedra naquele momento. E aí quando eles tiraram a pedra, no versículo 43, Jesus fala para Lázaro o seguinte, na parte B do versículo: Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Lázaro, vem para fora. E naquele momento ali, Matos, que saiu, no versículo 44, aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. E 4 dias Lázaro estava morto e ele sai mediante o chamado de Jesus. Né? Então houve 2 situações. Os homens tiraram a pedra e Jesus fez o milagre. Né? Os homens tiraram a pedra e Jesus fez o milagre. O que aconteceu naquele momento ali é que todos ficaram maravilhados, certo? Né? O versículo 45, muitos, pois, dentre os judeus, aqueles que estavam ali meio criticando, né, que tinham visto, vão visitar Maria, eles creram. Naquele momento eles creram em Jesus. Falaram assim, opa. Então o impacto foi muito forte. Mesmo eles que estavam criticando, eles perceberam que, como assim? Né? Ele fez um homem sair da sepultura. Né? Então como assim? E aí, amados, Jesus ele começa, naquele momento ali que ele manda o morto ressuscitar, depois de 4 dias, quem tinha alguma dúvida que Jesus era o próprio Deus encarnado, era Deus presente, naquele momento ali, a dúvida parece que cessou. Né? A dúvida cessou. No entanto, nós vemos que tinha um grupo, um pequeno grupo. Né? O versículo 46 fala, outros porém, né? O versículo 45 fala o seguinte, muitos, pois, dentre os judeus creram. Passaram a crer, né? Mas, versículo 40, outros, porém, versículo 46, foram ter com os fariseus e contaram o que havia acontecido. Aí nós pensamos o seguinte, esse é um momento que Jesus fez, que era muito importante, né? Era muito importante, algo que marcou aquele momento no ministério de Jesus, no final do ministério de Jesus, foi uma grande marca ali do momento derradeiro do ministério de Cristo, a ressurreição de Lázaro. Né? Foi um impacto muito grande. A cidade de Jerusalém, Betânia perto de Jerusalém, as cidades em volta ali realmente ficaram impactadas com aquela situação, porque um homem que estava 4 dias na sepultura, ele vem à vida. Então, amados, algo que foi muito forte. Né? E aí, é importante destacar que esses poucos, né, pois alguns, né, a ideia de poucos, alguns, né, muitas pessoas creram, e alguns, os poucos, né, os poucos do contra, vamos dizer assim, os poucos que são céticos, que não creem, eles foram lá ter com os fariseus, na verdade foram ter com os religiosos. E aí, amados, o texto nesse capítulo 11, do verso 47 até o verso 57, são 10 versículos, narra exatamente o impacto que teve lá no meio das pessoas, desses religiosos, da cúpula religiosa de Israel. Então, traça esse acontecimento, esse fato que teve no meio da cúpula religiosa de Israel. O primeiro fato que aconteceu é que, versículo 47, então os principais sacerdotes e fariseus convocaram o sinédrio, eles reuniram, aconteceu um fato, vamos reunir aqui. E aí no versículo 47, eles meio enfurecidos, né, meio com raiva, né, o texto diz assim, versículo 47, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? O que nós estamos fazendo? Quer dizer, deixando ele fazer o que ele quer? O que nós estamos fazendo? E aí no versículo 48, continua dizendo, e se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão o nosso lugar. Então a ideia de que eles estavam defendendo, na verdade, o seu lugar político e religioso, né, com medo dos romanos. Né? E aí eles não queriam saber que Jesus era o Messias enviado, eles não queriam saber. Né? Eles não queriam saber o momento na história que estava acontecendo, eles não queriam saber. Né? Aí Caifás, naquele momento, o texto fala, porém Caifás, um dentre eles, o sumo sacerdote daquele ano, advertiu dizendo que vocês não sabem de nada, que na verdade tinha um plano. E aí versículo 50 fala do plano que Caifás tinha. Nem considerais que vos morra um só homem pelo povo, que não venha perecer toda a nação. A ideia de matar um homem pelo povo, né? Justiçar alguém. E aí essa ideia de justiçar alguém, a ideia de que alguém tinha que morrer pelo povo, né?
E isso aí daria um aspecto ao Império Romano de que, tá vendo, ó, esse desordeiro ele começou aí, nós fomos lá e eliminamos ele, né, para manter essa estrutura religiosa, né, para manter, não sabendo ele, aí o texto completa no versículo 51, 52, que na verdade era uma ação divina, tá, para que o Jesus fosse crucificado, para o momento da crucificação de Cristo. No versículo 51, 52, ele falou isso dele mesmo, a ideia que traz aqui. Mas a ideia também é de que realmente existia esse plano, né? Aí o versículo 53, né? Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, desde aquele dia da ressurreição de Lázaro, nós vamos matar Jesus. Nós vamos matar Cristo. Né? E aí o versículo 54 diz: de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha, dentre uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Né? Jesus ele começou a realmente a esperar o momento certo, era o momento que ele deveria ser crucificado. Né? Como estava próximo à Páscoa, o versículo 55 fala sobre isso, o versículo 54 vem falando o seguinte: lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Ele não virá à festa? Tipo assim, Jesus não vai vir para a festa, se ele vier, nós vamos pegar ele. Aí no versículo 57, olha, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordens para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de que pudesse prender Jesus. Então, amados, nós olhando para esse texto, nós percebemos o seguinte, que Jesus ele fez um grande milagre, né, um milagre assim, que causou um impacto muito forte, porque algo que ficou patente aos olhos de todos, né? E aí, amados, esse milagre causou, na verdade, uma indignação no coração daqueles homens que eram os líderes políticos e religiosos de Jerusalém. Bom, vamos fazer algumas aplicações nesse texto aqui agora, né? Eu quero destacar primeiro o seguinte: Jesus nesse texto, ele fala, né, o João registra no versículo 25, é algo muito importante. Primeira coisa que antes de nós entrarmos na aplicação, mas já assim, dando introdução a essa aplicação, dizendo o seguinte, Jesus fala o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, e ainda que morra, viverá. Né? E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E aí ele pergunta, crês nisto? Né? Crês nisso? A ideia é que Jesus fala que, na verdade, ele é a ressurreição e a vida. Apontando para aquele momento de Lázaro, que Lázaro ia ser ressurreto, mas apontando também para o futuro. Para o futuro. Né? E apontando exatamente para algo que aconteceria no futuro, que é a ressurreição dos mortos no último dia. Assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a ideia da ressurreição, né? A ressurreição. E aí Jesus prova o poder de Deus sobre a ressurreição dos mortos, né? Aqui nesse momento. Então, Jesus ele faz essa colocação dizendo que, na verdade, ele é a ressurreição e a vida. A partir dele, nós temos a ressurreição, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, algumas aplicações. A primeira aplicação que eu gostaria de fazer é que existia, vamos começar na parte negativa, naquilo que é ruim, né? Existia, né, a partir do que Jesus fez, passou a existir um plano de morte para Jesus. Um plano de rejeição de Jesus. Eu penso assim, se naquele período rejeitaram a Jesus, eram políticos religiosos, homens que tinham seus pensamentos e ideologias, se eles rejeitaram a Cristo, será que hoje, em nosso tempo, tem pessoas com o mesmo perfil? E é importante nós destacarmos que muitos, pois, creram. E os poucos, né, foram se juntar à ideia dessa religiosidade complicada. Então, Jesus causou esse impacto lá, negativo no coração deles, porque o coração deles era negativo. Né? Embora o que Jesus fez foi algo positivo, mas a recepção deles foi negativa. Então, amados, se isso acontecia lá no passado, será que acontece no presente hoje? Jesus também é rejeitado hoje em nosso meio? Será que isso acontece? E eu anotei algumas coisas que é corrente em nosso tempo, né? Que talvez denotam a rejeição de Jesus em nosso tempo. Pessoas estão envolvidas em algumas coisas que acabam levando para o lado dos escribas e fariseus, sacerdotes, dos poucos que são contra Jesus. E eu anotei algumas coisas aqui. O ateísmo, a desvalorização do sagrado, o relativismo, né, que tudo é aqui, né, não tem
não tem espiritualidade, ideologias, né? Homens criam, né, formas de pensar sem a Bíblia, de viver a vida, um humanismo baseado no existencialismo do aqui e agora, a negação das Escrituras, negar a Bíblia como palavra de Deus, né? A ridicularização da fé, talvez isso está muito comum em nosso tempo hoje, né? Meios de comunicação usando a ideia da ridicularização da fé, colocando a fé como se fosse algo, né, irreal, né, e transformando de forma ridícula, sendo que aquilo que Deus traz para nós é algo necessário e importante para a nossa vida, para a eternidade, para essa vida e para a eternidade. Então algo que é sagrado de Deus não pode ser ridicularizado, deve ser respeitado. Né? Ataques ao projeto família, nosso tempo é comum, né? Ataque ao projeto família, narcisismo abusivo, né? É o que eu quero de uma forma que o outro, né? Esse narcisismo abusivo é algo muito comum em nosso tempo, né? Muito comum em nosso tempo. A ideia da minha opinião é verdade, esse narcisismo abusivo é a ideia de a minha opinião é verdade, sem contar a palavra de Deus, a palavra de Deus não conta, né? E aí nós temos aí falta de amor, falta de empatia, discursos vazios, né, só na teoria, sem prática. Então, e aí talvez nós podemos pegar a ideia de que Paulo falou seria o homem amante de si mesmo. Amante de si mesmo. O problema deles ali era isso, eles eram amantes de si mesmo, do seu cargo, da sua posição política, e eles não conseguiram enxergar Jesus como Messias, como o Deus enviado, né, o Deus encarnado. Eles não conseguiram enxergar Jesus. Então esse foi o problema que aconteceu lá no passado. Então será que é possível hoje? Sim. Porque nós vemos que nossa sociedade também tem muitas coisas parecidas, né? Embora nós entendamos que o Evangelho tem crescido no coração das pessoas, né? Eu creio que o Evangelho tem um impacto muito positivo, né? Mas o que aconteceu lá no passado pode acontecer com poucos hoje, sim. Pode acontecer com poucos outros. E às vezes é o pouco que faz muito barulho, né? Faz muito barulho. E interessante que esses homens que eram contra Cristo eram os donos da informação, eram os donos do poder, eram os donos da religiosidade. Eram os poucos, né? Os poucos privilegiados, né? A grande massa da população, ela realmente entendeu quem Jesus era. Na próxima mensagem nós estaremos falando sobre a questão da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós vemos uma grande massa do povo junto, né? E os poucos, esses poucos, que só tem teoria, não tem prática, né? E aí nós percebemos que a teoria deles era a teoria de morte, plano de morte. Era plano de morte. Então vamos lá. Então, será que nós temos esses problemas hoje? Sim, nós temos esses problemas hoje. Quem se envereda por um desses caminhos, com certeza, está assim, confrontando Jesus. Mas também, nós queremos aplicar para a nossa igreja hoje, né? Porque Jesus promoveu vida, né? Jesus promoveu vida. Jesus promoveu vida, sabe por quê, mas porque ele amava aquela família, o amor àquela família. No versículo 5 diz: ora, amava Jesus Marta e sua irmã e Lázaro. Jesus amava aquelas pessoas. E aquelas pessoas tinham um amor muito forte com Jesus. Uma ligação muito forte. Jesus. E então, aí nós vemos aqui o plano de vida. Plano de vida. O plano de vida começa com o amor de Jesus por eles e eles por Jesus, né? Ao invés de ridicularizar Jesus, se conta a palavra de Jesus, eles amavam Jesus. Eles amavam Jesus. Maria se colocou aos pés de Jesus. Marta questionou, mas ela viu o poder de Jesus ali. Lázaro morreu, mas Jesus trouxe a ele a vida de volta, né? Jesus, ele é a ressurreição, a vida, e aí ele ordena que tire a pedra, então as pessoas estavam no projeto de Jesus naquele momento. Jesus dando a ordem, as pessoas no projeto, e a pedra se retirou. Aqueles homens que tiraram a pedra, eles tinham fé realmente, porque eles não tiraram a pedra porque achando que não ia acontecer nada, né? Aquele momento ali eu percebi que, nós podemos perceber no texto que eles tiraram a pedra segundo a ordem de Jesus. A obediência à ordem de Jesus e esperando o que Jesus ia fazer. E aí aquele momento marcou aquele momento de que eles estavam ali fazendo o que Jesus queria. Então, obedecendo a ordem de Jesus. E eles obedeceram, né? Eles tiraram a pedra.
né? Lázaro sai para fora. Então o projeto de vida foi todo realizado. Enquanto os homens queriam matar Jesus, Jesus trazendo a vida de volta, de volta, né? E aí o texto fala que muitos creram, muitos creram, muitos creram. Então é exatamente isso que nós podemos pensar hoje em nossas vidas. Jesus ama você e a mim. Jesus ama cada família, cada um de nós. Eu tenho certeza que nós amamos a Jesus. Então estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Nós devemos pensar em que existe uma outra alternativa. Esse é o caminho certo. Amar a Jesus porque Jesus realmente nos ama. Esse é um fato. Jesus é a ressurreição e vida. A promessa da ressurreição para o último dia. A ordem de tirar a pedra é o ministério que nós temos, né? Cada um de nós, chamados para o ministério, porque Jesus vai fazer mediante quando nós estamos tirando as pedras, né? Nós estamos no ministério, cada um está no seu ministério. Cada pessoa que está na sua função é como se estivesse tirando a pedra. E para que outros possam receber a vida eterna, a ressurreição, para que saia de entre os mortos, para que venham até a vida. Então, amados, é importante nós estarmos junto com Jesus nesse ministério, porque Jesus tem o poder da ressurreição da alma. E nós temos, na verdade, o ministério nas nossas mãos. O cantar, o pregar, o orar, o evangelizar é tirar pedra. É tirar pedra. Então nós temos que fazer. A nossa parte é tirar a pedra. A nossa parte é cumprir o ministério. É o chamado que Jesus tem para a sua vida e para a minha vida. É tirar a pedra. E aí, amados, o que vai acontecer? Muitos vão crer. Muitos vão crer. Então, que Deus nos abençoe e que Deus fortaleça esse pensamento nos nossos corações. Saiba que Jesus ele ressuscitou Lázaro fisicamente, mas hoje Jesus ele continua, né? Ele continua ressuscitando muitas pessoas de dentro para fora. E esse ressuscitar de Jesus de dentro para fora, nas pessoas aí fora, pessoas que precisam receber o Evangelho, a ressurreição e a vida, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ela está atrelado, na verdade, ao nosso ministério em Cristo, que é tirar a pedra. Realizar a nossa função, para que muitos possam sair da morte para a vida. Se existe um plano de morte, eu e você, nós estamos no plano da vida, o plano de Jesus, da vida eterna para todo que nele crê. Que Deus te abençoe.